Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo um tempo onde a morte se faz presente, onde todos os dias ouvimos falar de morte, morte e morte. E o que acontece conosco? Ficamos doentes psicologicamente, porque só ficamos ouvindo sobre morte, morte e morte, nos jornais, nos telejornais ou qualquer meio de comunicação. Então, o que vai acontecer conosco? Vamos nos tornar uma geração que vai viver no medo, uma geração deprimida, uma geração angustiada, que não vai enxergar nem a vida que vem de Cristo. Diante da morte, nós parece que perdemos, fomos derrotados. É como se o chão desaparecesse debaixo dos nossos pés e nos tornamos assim motivos até de chacota dos inimigos, como também nos tornamos pessoas que são olhadas como que os outros tivessem pena de nós. Passamos por um momento de humilhação quando a morte bate em nossa porta, porque até então vimos a morte chegar na casa do outro, a doença chegar na casa do outro, os problemas na casa do outro, e esquecemos que nós também estamos inseridos neste mundo, sujeitos a tantas situações de morte, de problemas, dificuldades e assim por diante. Mas é aí que entra a nossa fé. A fé alimenta uma esperança, a esperança de encontrar o Senhor e de que a vida seja de fato renovada. Se nós não tivermos essa esperança, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, e a vida é isso, é um nascer e morrer. Mas o Cristo Jesus, aquele que voltou do cemitério, veio trazer uma boa notícia para nós, de que a morte foi derrotada. Agora, como eu quero viver neste mundo? Ainda sob este peso de derrota ou de vitória que é o Cristo Jesus? Por isso esse círio pascal, que é o sinal do Cristo ressuscitado, é o símbolo, é o Cristo ressuscitado que ilumina as trevas, que surge vitorioso das trevas. A morte não tem poder sobre ele e não pode ter mais poder sobre nós, a não ser que neguemos a Cristo, rejeitemos o amor de Deus em nossa vida, então morreremos para sempre. Mas se aceitarmos esta palavra, se aceitarmos aquilo que ele nos propõe todos os dias, então vamos ser felizes. Vamos presenciar a morte em nossa vida, mas não vamos olhá-la como a última situação na nossa vida, na nossa família, mas sim olhar a morte como um batismo de vida eterna. Ficamos sofridos sim, não tenha dúvida, né? Quantas pessoas sofrem, principalmente nesse dia, as pessoas que perderam a mãe, que não tem mais essa criatura de Deus tão amada e que tanto amou para dar um abraço e um carinho. E nós que talvez temos a nossa mãe ainda em nosso meio, não queremos chegar, não queremos abraçar e não queremos fazer nada por ela, né? Então é preciso amar, é preciso doar-se, é preciso ter aquilo que Deus tem por nós, um amor, e que esse amor seja divino. Então não vamos deixar a morte nos derrotar de maneira alguma, mas deixemos que a vida transborde em cada um de nós. Por isso, esta primeira leitura. Pedro, aquele homem cheio de medo, fechado junto com os outros, lá no cenáculo, porque a morte que levou Jesus poderia levá-los também. Aqueles que prenderam Jesus poderiam levá-los também, e assim por diante. Mas quando recebe o Espírito Santo, este homem se transforma. Este homem tem uma sabedoria que não vem dele, mas vem daquele que foi derramado sobre ele e foi derramado de forma abundante para que ele se tornasse esse arauto do Evangelho. Então, Pedro, ele anuncia o querigma, né? E chega a esse batismo aqui de um homem romano, um pagão, mas que se curva diante da palavra de Deus. Um homem que se entrega e se deixa batizar, juntamente com tantos outros, sua família e tantos outros que abraçaram a fé. Então o que Pedro anuncia? Primeiro, ele fala de Jesus.
Jesus que passou no mundo fazendo bem. Isso aí nós temos que colocar também para nós. Aquilo que eu tenho para fazer, eu faço bem? Então temos que cobrar. Eu na minha condição, você na sua condição, ou fazemos tudo murmurando, reclamando, pensando na sexta-feira que não chega nunca, e assim por diante. Então, como Jesus, nós temos que fazer tudo muito bem. Segundo ponto, o que ele anuncia? Esse Jesus que passou no mundo fazendo bem, foi preso. E, além de preso, foi morto, condenado à morte injustamente. E qual o pecado que ele cometeu, o crime que ele cometeu? Por dizer que era Deus, Filho de Deus. Mas Pedro não fica aí na morte. Esse Jesus que foi preso, condenado, morreu, ele está ressuscitado. Esta é a força que move a comunidade primitiva, é a força que move também a igreja nos dias de hoje. Por isso a nossa fé não está centrada num Cristo morto pregado na cruz, mas num Cristo que está ressuscitado. Por isso São Paulo, que eu disse agora mesmo, se essa não for a nossa fé, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Então Cristo está ressuscitado. Esse é o anúncio, um anúncio que transforma. Um Cristo ressuscitado que muda a vida daquele ou daquela que acolhe a palavra e aceita e põe em prática. Então, essa vida vai se tornar o quê? Uma vida que vai também anunciar. O anúncio recebido leva a anunciar também. Porque aquele bem que eu recebi, eu não quero ficar somente para mim, mas eu quero que outros também experimentem. E experimentar a vida deve ser algo que precisamos levar a todas as pessoas, principalmente aquelas que estão sofrendo, que perderam a esperança. Cabe a nós anunciar. Pedro, então, diante desse anúncio, o que acontece aqui então? O Espírito Santo desce sobre todos, inclusive sobre os pagãos. Por isso que o Espírito Santo, ele desce onde quer, ele sopra onde quer, ele leva para onde quer. Irmãos, para dizer o quê? Que muitas vezes podemos fazer da nossa vida, ou da nossa religião, a religião dos 144 mil. Só nós é que nos salvamos. Outros, aquele lá já está perdido, não tem mais conserto. Aquela pessoa lá, não adianta mais. Então, o Espírito sopra. O que o Senhor quer de nós é que saibamos acolher as pessoas e abramos o coração ao Espírito Santo. E ter essa certeza de que o Espírito move em mim, derrama, ele é derramado sobre mim como é derramado sobre você e tantos outros aí que praticam o bem. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que praticar o bem, transformar isso em obras de caridade, de amor para com as pessoas, conforme vimos na segunda leitura e também aqui no Evangelho.